Olá, pessoal do canal! E essa é mais uma live que a gente extraiu lá do Instagram e já está disponível aqui para vocês verem. Eu já quero começar pedindo para vocês se inscreverem, para vocês curtirem o vídeo, dar o like e vamos acompanhar essa história, que é a história da Ana Célia, lá de Minas Gerais, que é muito desafiadora, de muita vitória. Ela está há pouco tempo na costura, mas ela já está prosperando e já está trazendo muito valor para a região dela. Então vem comigo para mais uma live. E não se esquece de dar o like e se inscrever, vocês não estão se inscrevendo. Vem comigo, vamos assistir mais uma história aqui de sucesso e muita vitória. Olá, Célia! Como tá, minha amiga? Boa noite, gente. Boa noite, deu certo Tudo aí? bom mesmo? Conseguiu entrar? Deu certo. Boa noite, Célia. Essa é a segunda live que você faz? Oi? É, Essa já é a segunda. segunda live Ai, que você olhou. faz aqui no Instagram? Isso. Então, você já tá craque, né? Tô nada. Célia, então vamos falar um pouquinho da sua história. Uma boa noite para você. É um prazer estar falando com você aqui. E é um prazer estar falando com vocês que são assinantes, que acreditam no projeto, querem aprender e me ensinam também muitas coisas. E eu quero aprender um pouquinho hoje da sua história. Vamos falar para o pessoal como que você começou, fala o seu nome, da onde você é. Fica à vontade. Assim, né? Ao contrário a semana passada foi a Luísa com uma bagagem aí incrível. Gostei demais da história dela. A Luísa né, inspira muita gente. Eu tenho pouco tempo, né? Vou me apresentar primeiro. Meu nome é Ana Célia, sou da cidade de Muriaé, Minas Gerais. Empreendo na área da costura com o ateliê Célia Martins. Sou costureira sob medida, modelista e também sou técnico do vestuário. Mas na costura com o ateliê tem somente um ano que eu estou com o ateliê. De janeiro agora fez um ano. No caso, ateliê de concertos, né? Mas aí Isso. você... Não, trabalhando mesmo direto com a costura, né, assim, direto um ano. Da pandemia para cá que eu comecei fazendo poucas coisas. Há 19 anos atrás eu fiz meu primeiro curso, mas eu só fazia para mim e algumas coisas. Trabalhei fora em outras coisas, mas só mesmo de um ano para cá que eu realmente estou mesmo vivendo da costura. Eu lembro que você contou na sua live que você não tem tanto tempo de costura, né? Conta um pouquinho pra gente como que você conheceu a costura, pro pessoal que tá na live agora, porque na sua live a gente viu. Inclusive, gente, seguem ela lá, tá? Segue ela para vocês verem a primeira live. Tá ainda disponível, não tá, Célia? Sim, Conta um pouquinho que você contou na sua live também. tá no Instagram aqui, a primeira live. Eu fiz meu primeiro curso de costura há 19 anos atrás. A costura, sim, a minha mãe sempre teve máquina de costura em casa. Ela tem a máquina até hoje. É uma máquina aí que, desde que eu entendo por gente, ela tem a maquininha de pedal ainda. Porém, ela não deixava nem encostar na máquina, porque toda vez que eu colocava o pé, eu quebrava a agulha dela, ela ficava brava. Então, infelizmente, não foi com a minha mãe que eu aprendi a costurar, e ela também costurava muito pouco. É, Ela não costurava, não ganhava dinheiro com essa coisa, e a gente acho que não tinha mesmo essa mentalidade, essa cabeça, porque hoje em dia a gente fica olhando e fala assim, tinha um instrumento dentro de casa que podia ganhar o dinheiro, fazer alguma coisa, e a gente passou tanta, né, tanta aperto, tanta necessidade financeira, sendo que tinha ali um meio. Ela sabia fazer ela falava que não sabia fazer nada não, mas ela sabia fazer algumas coisas, porque eu acho que assim, antes, né, eu acho que era comum toda casa ter uma máquina de costura, né? E essa máquina foi passada para minha mãe, que foi da minha avó. O meu pai fez uma troca com a minha avó num radinho de pilha. E a minha avó deu essa máquina. E essa máquina está com a minha mãe até hoje. Mais de 40 e poucos anos já. E ela costura, Célia, A até minha hoje? mãe nunca costurou para fora, costura só algumas coisas, faz assim, coisa para dentro de casa, uma fronha, e ela tem um pouquinho de preguiça. Agora piorou, que ela não costura mesmo. Eu falei assim, mãe, faz umas fronhas para mim. Ela falou, não, fronha é muito fácil, fronha você faz. Então você conviveu na costura, mas de certa forma você não seguiu. E aí, Não, como que você chegou para começar a querer isso? na verdade, eu sempre gostei da costura. Já fui, quando eu era mais nova, adolescente, fiz crochê. Quando eu era criança, aprendi ponto cruz.
aprendi crochê, mas a costura em si foi mais tarde, depois que eu já tive meus filhos. Como fui mãe muito nova também, e aí eu fui fazendo curso, fui querendo, sempre quis. Falei assim, não, eu vou. A gente falava assim, eu vou trabalhar em casa. A gente não falava que era empreender, né? Hoje em dia que a gente vai aprendendo e a gente sabe que hoje em dia quem trabalha em casa não trabalha em casa. A gente empreende, né? É empreendedor. É diferente. Mas antes eu tinha aquele pensamento assim, não, um dia eu vou trabalhar em casa. Tanto é que eu tenho minhas máquinas de costura que o meu esposo me deu. Se eu, já deve ter mais uns 10 anos que eu tenho as máquinas. Olha só para você ver. E somente agora, um ano atrás, que eu realmente comecei a viver de costura. 3 anos atrás, eu saí, né? Eu perdi, assim, fui dispensada do serviço que eu estava. E aí eu falei assim, não, agora eu vou entrar com tudo, encarar isso aí que eu tanto quero, que é entrar na costura. E aí eu falei assim, vou aproveitar que eu fui dispensada do trabalho, do CLT. Então, há 3 anos eu saí do CLT e comecei a fazer algumas coisas aos poucos, aos poucos. E aí, em janeiro do ano passado, que eu montei um espaço dentro da minha casa mesmo, mas aí eu tenho um espaço, um provador, e para poder atender os clientes. Ô, Célia, então no caso, quando você saiu do trabalho, aí você falou, agora eu vou trabalhar, né, por conta própria, e aí você já começou nos concertos, você já começou só estudando, como que foi nesse sentido, para você chegar agora que você tem o ateliê já organizado mesmo, que é uma empresa, assim, como que foi? Eu passei assim, um bom tempo. Primeiro eu comecei a estudar novamente. Fiz um curso de modelagem. Quando eu saí, há 3 anos atrás, tive uma oportunidade de fazer um curso de modelagem pelo Senac, aqui na minha cidade. E aí eu comecei a fazer, então assim, aí eu comecei a fazer roupa também, eu comecei a fazer ajuste com certo, porque assim, é uma coisa que aparece mais rápido. Você pode ver assim, você começou a costurar, a pessoa sabe que você costura, aparece. Ah, você faz uma barra para mim, você faz isso assim, assim. E aí eu também faço roupa infantil, só que mais, assim, não faço muita quantidade, e assim, aí eu fico pensando se eu continuo ou se eu não continuo, mas também trabalho com costura sob medida infantil, e aí a gente vai vendo o que a gente gosta mais. E eu gosto muito dos ajustes de concerto. E também vejo que é uma coisa que as amigas aqui que eu converso, elas não gostam. Elas não gostam e a gente vê que que é uma coisa que tem muita demanda. Porque sempre tem gente que precisa, não é somente a roupa usada, mas muita gente compra uma roupa e a roupa precisa fazer aquele ajuste. Às vezes tem cliente que ela tem o quadril mais largo e ela sempre vai precisar mexer na cintura. Tem gente que é mais baixa e ela sempre vai precisar mexer na barra. Sempre tem essas coisas para mexer, né? Então, é uma coisa que eu gosto de mexer e eu vi que é uma coisa que é mais lucrativa, assim, e Gera um menos retorno mais trabalhoso. rápido, né? Menos, Gera um, e menos trabalhoso, porque eu sob medida, o cliente vem, você tem que tirar a medida, o cliente vem para. Aí você faz a modelagem, aí o cliente vem para a primeira prova, e aí ele vem, daí, se não ficou bom, você tem que fazer mais uns reparos, né? Porque você tem. Então, assim, é muito processo que a gente vai e vem, aquele vai e vem, né? Então, eu acho que o ajuste de conceito é uma coisa que eu me identifiquei. Célia, e assim, no início você já foi pensando nos concertos, as coisas foram acontecendo mesmo? Não, Que foi você... acontecendo. No começo eu fazia também sob medida, e fazia ajuste de conceito, fazia infantil também. E aí as coisas foi acontecendo, e aí eu falei assim, não, eu preciso nichar, porque quem faz tudo não faz nada. Porque tem gente que me procura e fala assim, você faz roupa pet? Aí eu não faço. Não é que assim, aí eu até às vezes eu vou perguntar a outra ou amiga se faz. Um dia desse a moça entrou em contato, eu falei, não, vou ver se alguma das amigas faz. Ninguém fazia. A moça tá montando uma coisa de pet assim, e ela quer umas coisas bem específicas para fazer uma coleção. Aí eu falei, não, eu não trabalho, porque senão eu acho assim que a costura ela é muito ampla, né? E a gente precisa nichar ali, escolher um nicho, porque senão fica muito aberto. Porque se você faz modelagem, se você modela, você tem que tirar um tempinho para estudar aquilo ali, para entender. Aí como é que você vai fazer, estudar várias coisas? Aí é Tanto, mais tanto complicado. que, se você perceber, até nos próprios concertos de roupa, tem também nicho, né? Que, no caso, alguns escolhem mexer com terno, outros escolhem mexer só com vestido de festa,
outros escolhem mexer só com coisa rápida, que é o meu caso. Tipo assim, tem que ser coisa rápida mesmo. Se for coisa muito demorada, eu já não pego. Até dentro do próprio conserto de roupa, que tem, é diferenciado, né? Porque conserto de roupa é uma categoria dentro da costura, né? É diferente, totalmente diferente, facção, diferente de modelagem, principalmente modelagem, né? Porque eu penso assim, sabe o que eu penso, Célia? A modelagem é o conserto e a facção junto. Só que para uma pessoa só. É Porque você tem tudo. que cortar, você tem que montar a roupa dela e você tem que ainda consertar, né? A roupa da pessoa. Seria nesse sentido, mais ou menos, né? Eu nunca fiz, mas eu acredito que é mais ou menos nesse caso, O né? bom, assim, o bom de estudar um pouco modelagem, que eu acho que é bacana, que dá, na hora que a gente pega uma peça para conserto, entender mais um pouquinho é bom também. Mas a questão de entendimento, assim, tudo, mas eu acho que para deixar aberto para fazer de tudo, eu acho que complica. Eu, assim, tiro o chapéu para aquelas pessoas que conseguem, porque tem muitos profissionais que são boas e conseguem ter né, um nicho, assim, muitos nichos, né? E subnichos, nichos e subnichos, e ela consegue fazer muita coisa. Eu já é uma coisa que eu escolhi, tem até uma vez a moça falou comigo assim, não, mas aí se aparecer, você tem que pegar, que não sei o que, vai que é fácil, eu sei. Mas aí eu falo assim, se eu abrir exceção para uma peça, às vezes eu olho assim e falo, nossa, essa coisa eu podia, mas realmente eu penso, essa coisa eu podia pegar, isso aí é tranquilo. Mas aí eu falo, se eu abrir exceção para essa coisa, eu vou ter que abrir outra exceção, porque eu acho assim que não é justo também para outra pessoa que me procura, que queria fazer uma peça comigo, eu não fazer, porque às vezes é uma coisa que ela quer, às vezes, uma calça ou uma coisa, e a outra, olhou uma blusinha de malha, ou um vestidinho de malha. Aí eu preferi nichar, e no momento eu tô só com os ajustes e consertos, e ainda com costura sob medida infantil. Tem uns outros projetos também de fazer, mas assim, vou tirar uma época no ano. Tem até gente que está me esperando aí, porque eu falei que uma época no ano eu vou ver aí um mês que. Eu vou ver aí um mês que tá. Um mês aí que tiver, como diz? Uma tranquilidade, Um né? mês que tiver. Um Não, um mês respiro. que eu ver que o concerto é menos, menos, é porque o meu esposo estava falando comigo, eu tô olhando para ele, desculpa. Aí, ele falou que tá dando uma sombra preta no. Ele tá assistindo, dizer que tá dando uma sombra preta. Não sei, vida, não Ué, sei. aqui tá Aí, tranquilo. é, dizer ele que Olha, tá dando uma sombra preta, porque ele tá pessoal, tá falando tudo comigo. certo a live aí para vocês? Para mim aqui tá bem. Vamos falando aí, se a live E, tá. é, Pode falar. e- então, aí o que acontece? Aí eu vou ver, como falei com assim, um momento assim, mês que eu ver que. Porque aí eu já fui olhando o ano passado, como que foi o ano. Então, esse mês que eu achasse que foi um mês, esse mês foi um mês mais fraco de ajuste. Aí eu vou abrir essa agenda para mim fazer a fabricação de algumas peças. Eu vou fazer isso esse ano, mas aí eu não sei, eu não me programei ainda qual mês, não. Interessante. Nos concertos, pelo menos assim, o que eu vejo na grande maioria das pessoas que entram em contato, geralmente é os três, quatro primeiros meses do ano e agosto e setembro. Porque é logo após as férias, né? Eu não sei se na região, porque cada região é de um jeito, né? Não sei na sua região, mas é interessante você analisar isso aí através das anotações, que aí você vai pegando cada ano, conforme cada ano vai passando, você vai vendo mais ou menos a época. Mas assim, deixa eu te perguntar uma coisa. Você está trabalhando sozinha, Célia, agora? Você Sim, tá, no momento eu tô, porque eu ainda não tenho muito fluxo para é tranquilo, né, a para movimentação? isso. Aí eu não tenho muito fluxo assim, tranquilo para mim, que dá para me fazer Ah, de boa. eu acho que Mas eu penso, quem sabe, né? Igual a gente fala assim, quando a gente começa a empreender, a gente tem aquele pensamento assim, eu quero trabalhar em casa. Ah, eu vou trabalhar em casa, tá bom. E quando a gente começa a empreender, que a gente vai vendo e vai estudando, a gente fala assim, não, eu acho que eu posso dar uma crescidinha aí. Então, eu já tenho, assim, às vezes, com certeza, depois que eu aumentar, eu penso sim em arrumar alguém para sair também dentro de casa, claro, e aí depois também arrumar minha pessoa para ajudar e também gerar um emprego para outra pessoa, é né? tudo com Ensinar tempo, né? alguém. Tudo com tempo. E você tem muita concorrência? Tem muitos parceiros aí próximo? Como que é a região sua? Aqui no meu bairro, que eu saio, eu não conheço ninguém aqui no meu bairro que conserta. Eu já ouvi falar uma moça um dia conversando com a mulher falou que tem uma moça que até na minha rua mesmo, mas eu nunca fiquei sabendo o que ela faz.
mas disse que ela faz para trabalha assim, mas ela trabalha fora, eu acho que ela pega por fora. Mas aí eu não sei também, não tenho certeza, não. E as pessoas que vêm até mim sempre falam que não acham, que não acha costureira para ajuste e conserto. É um caso generalizado, né? Que a gente vê no Brasil todo mundo reclamando muito que não tem profissional. Célia, você tem horários aí? Como que é? Porque às vezes até o próprio cliente está te assistindo aqui ou vai assistir depois, né? Quais são os seus horários? Quais são os serviços que você faz? Qual que é o que você mais gosta? Qual que é o que você não pega? Porque é interessante, porque muito cliente vai assistir. Pode ter certeza, cliente assiste. Sim, eu trabalho com ajustes concertos aí, eu faço, geralmente, eu pego várias peças. Faço ajuste de biquíni, faço ajuste de roupa social, faço ajuste de terno, faço vários ajustes, faço ajuste de jeans, coisa assim que eu também não aparece aqui, mas eu acho que se aparecer, eu acho que eu não quero, é questão de lençol, essas coisas, não quero não. Cortina não aparece, mas também que é uma coisa que eu acho que também não me interessa muito, a questão de roupa de cama, essas coisas, cama, assim, essas Cama, coisas. mesa e banho. Isso aí não me interessa, que eu acho que é mais para um lado de uma costura criativa, quem gosta, e eu não sou muito da costura criativa, não. Não sou da área da costura criativa. O seu mais você puxa bem para modelagem, né? Você Eu prefere gosto o cliente vir, você modelar no corpo dela, deixar aquela coisa bem bonitinha. barra, Né? eu faço troca de zíper de jaqueta, de casaco, de bobojaco, essas coisas, tudo eu faço. Outra coisa que eu estou perguntando para todo mundo que a gente está fazendo live, como a sua cidade é uma cidade não é tão, né, tão grande como a do Rio de Janeiro, que no caso é da Luísa. Como que é a questão dos aviamentos aí, Sérgio? O aviamento aqui, eu vou sempre ao centro, compro no centro. Eu confesso assim que eu não sou uma pessoa que eu fico comprando muitos aviamentos, eu compro de acordo com a minha necessidade e vou lá ao centro e compro. Não compro não sou aquela pessoa que eu faço, vou lá, vou fazer estoque de zíper, vou fazer estoque de linha, vou fazer estoque. Não. Eu vou comprando de acordo que vai com a demanda do serviço. E aí, oi Raquel, boa noite. Então, assim, eu vou comprando de acordo. Mas, assim, aí tem duas aqui na minha cidade. As meninas falam muito do zíper da corrente aqui na minha cidade. Eu compro o que tem, porque não tem zíper da corrente, não. Entendi. Então, assim, a questão dos aviamentos é limitado, né? Não tem tanta marca, Não, no caso. tem aviamento, mas a questão assim, de muitas variedades. Tanto é que o cliente, ele foi, bom que ele mesmo foi, né? Porque eu falei com ele que ele podia trocar o cursor e aí indiquei a loja lá no centro. Aí ele foi na loja no centro, só que eles não tinham o cursor lá, que era para você ver, eles não tinham o cursor, que era para trocar a jaqueta dele, então ele falou que comprou mesmo, só que também não tinha do zíper, porque o zíper dele é um zíper diferenciado do casaco dele. Aí ele comprou um outro zíper comum lá de casaco, mas não o que original da peça, né? Porque não tem essa coisa. Mas a cidade não é tão pequena, não. A cidade é grandinha. Você tem mais de 100 mil habitantes, eu 100 acho, mil né, Caio? habitantes é muito grande. É uma cidade muito grande. Eu Eu acho falo que assim, porque, tem. por exemplo, aqui em Goiânia a gente tem variedade de zíper, tudo quando você pensar que você acha, você acha. Só que aqui é um polo, né? E eu vejo que o pessoal sofre muito com a questão dos aviamentos. Muita gente manda mensagem falando que não acha. E nessas grandes cidades, tipo que nem o da Luísa, que nem Goiânia, não tem tanta essa dificuldade. Você vê, hoje mesmo eu fui em Goiânia, eu faço que nem você, eu não sou muito. Eu tenho os estoques de venda, tá? Mas eu não gosto de mexer neles, porque às vezes eu pego aí o cliente, a pessoa vem comprar um aviamento e eu usei o zíper. Então o que eu faço? Conforme eu vou indo, ainda mais que agora eu fico livre, eu fico pulando nas lojas, eu pego um minutinho, como eu moro praticamente do lado de Campinas, aqui eu não sei se você conhece, que tem uma região que chama Campinas, que só tem tudo quanto é aviamento, tecido. E aí eu vou comprando conforme vai pedindo. Aí vamos supor, se eu preciso de um verde, eu vou lá e compro 2 verdes. Porque aí na próxima vez que aparecer esse verde, eu já vou ter ele em estoque. Se precisa de um preto, eu vou lá e compro 2 pretos. Sempre 2 em 2. Porque Falando aqui comigo. O meu esposo está lembrando eu aqui, porque aqui na minha cidade é o polo de confecção. Tem muita confecção aqui. De pijama, Muriaé e região. A minha cidade e região. polo aqui. De confecção.
confecção, tem muita confecção aqui. Muita Mas aí, confecção. no Tem caso, é bastante mais confecção. pijama. É, o grande porte é pijama. Ah, o meu Ah, esposo tá me ajudando. cadê? Bota ele pra aparecer aí, ué. Ah, ele tá à O vontade, tem que sócio. aparecer. Não. Ô, Célia, é interessante a gente trabalhar, ter uma região de polo, porque com o tempo a gente começa a perceber que a gente faz muita diferença numa região como o polo. Aqui em Goiânia tem muito, muito, muito ateliê de conserto de roupa. E aí você vai vendo as especificações de cada ateliê e você vai tentando fazer diferente de todo mundo. Eu acho que esse é um grande interessante quando você tem uma referência. Eu acho mais difícil quando você não tem referência na sua cidade. Você fica meio. Eu não sei se você sente isso, porque você disse que quase não encontra ninguém, né? A gente fica meio sem referência, fica meio cego de tentar fazer diferente. Você sente isso? Alguém sente isso aí? Comenta nos comentários. De sentido. É, não, porque assim, tem lá pro lado do centro, eu até passei um dia para olhar, para ver. Eu vi que na Barra, no bairro aqui da Barra, vi duas, e no centro também eu vi uma, e tem mais que eu olho no Google, né? Tem mais gente. Só que às vezes eu acho que é questão de eu tenho tentado assim, não tem vezes que eu passo um tempo sem, mas é questão da rede social. Eu acho que tem muita gente que não aparece nas redes sociais, então é onde que a pessoa não tem visibilidade, aí acaba que não tem o retorno que ela queria, porque hoje em dia tudo é aqui nas redes sociais, né? Tanto é que tem cliente que chega, que vem e fala que justamente me viu aqui do Instagram, como está no Google também vinculado, a pessoa procura, né? Ajuste Conceito Muriaé, e aí ela procura coisa. O rapaz que trouxe a jaqueta também falou que procurou saber com os outros, ninguém sabia de costureira que trocava. Na verdade, eu acho que ele chegou em alguns e a pessoa falou que não trocava esse tipo de zíper. E aí ele falou assim, nossa, como é que eu vou arrumar? Ele falou assim, eu não achava ninguém. Aí ele falou que foi no Instagram e digitou. Costureiro Muriaé de Ajustes Concertos. Aí apareceu eu lá. Que eu coloquei, né? Coloquei ateliê de costura, coloquei a cidade, para poder, quando a É, pessoa procurar, e é bom que você colocar direcionar. também todas as postagens que você fizer, né? Você colocar a hashtag que o cliente acha, né? A hashtag da cidade, o cliente acha mesmo. O Maps também, né? O Maps acha muito. E tem muito ateliê grande, de muitos anos, que não está nas redes sociais. É, Você sente alguma dificuldade, Célia, de estar no Instagram, de trabalhar e postar essas coisas? Você sente alguma dificuldade assim nesse sentido? não, assim, eu acho que é difícil às vezes, porque assim, tem vezes que você fica tentando. A gente fica tentando, às vezes, assim, se eu tentar gravar um vídeo, o vídeo não fica bom. Eu tenho um pouco de dificuldade, questão de tirar uma foto e a foto ficar boa. Eu ainda não tenho um manequim para colocar a peça, que é outra coisa, é uma coisa que eu quero investir, a questão do manequim. Porque aí você ajusta a peça, coloca ali, a foto fica melhor, né? Eu estou em dívida também de colocar mais fotos, aí eu acabo ficando em dívida. Às vezes eu faço serviço, não mostro aqui no Instagram, tenho essa dívida. Aí eu sempre, às vezes, pareço e falo assim, gente, quando eu apareço, quando eu lembro, eu venho mostrar o serviço. Eu sempre esqueço, aí faço aqui e esqueço de postar o antes e depois, essas coisas aí. Mas dificuldade que eu vejo, às vezes, é questão de conciliar, divulgar, na questão da divulgação. Eu acho que eu sou, né, meio tranquilo. Tem gente que fala assim, eu não tenho coragem de falar. Eu falo assim, eu tenho, porque tem que ter, né? Porque como é que eu faço para ganhar dinheiro? Para ganhar dinheiro eu tenho que trabalhar. Para mim trabalhar eu tenho que aparecer. E acaba que muita gente ainda teve uma vez que eu estava assim, tem gente que no meu bairro mesmo, essa questão também eu sou estou um pouco em dívida, porque aqui no meu bairro mesmo eu acho que tem gente que um tempo atrás, a gente falou que não sabia que eu costurava. Eu preciso dar uma rodada no meu bairro, que é um pouquinho grande, para poder também fazer questão da divulgação, dar um cartãozinho que eu ainda não fiz. Eu estou em dívida nessa questão. Mas muita gente hoje em dia está no celular, então acaba que vê, né? E eu tenho muito também indicação de uma cliente para outra, sabe? Muitas. Tem gente que indica e às vezes eu nem conheço. Tem gente que assim, eu fiz alguma coisa para uma amiga ou para uma parente, aí acho que na roda de conversa falou, e aí aquela pessoa no salão, já teve gente que tem uma cliente minha, que ela tem uma prima que é manicure, e essa prima me indicou lá no salão, veio duas clientes aqui desse salão, dessa manicure. É muito também boca a boca, um bom trabalho, né? O boca a boca ele é muito forte, mas as redes sociais, eu acho que não tem como ninguém tá hoje.
nesse exato momento é muito, por exemplo, geralmente entre 6h30 da noite até 9 horas da noite é muito difícil alguém não pegar no celular. Eu acho que é quase raro, né? É o horário E assim, que a pessoa está chegando em casa, está relaxando, está descansando, tá né? no ônibus, É, indo embora para casa, tá no Uber, tá no carro, né? Então assim, eu acho que é meio que um desafio pra gente, né, Célia? Tá nas redes sociais, conseguir se conciliar o trabalho, conseguir conciliar também, porque assim, é cansativo, você tem que a trabalhar, pessoa você tem que fazer A vídeo, você pessoa tem que está chamar o cliente. perguntando aqui. A pessoa está perguntando, você faz barra, blusa de malha? A minha esposa já respondeu embaixo. Obrigado, vida, aí, ó, tá me ajudando. Ela faz sim, É a Fátima faz tá sim. perguntando, ó. Eu tenho aqui a galoneira, ó. Então eu faço ajuste de biquíni, ajuste de malha. E a Aí a galoneira é o quê? Você galoneira ela pega facilita. Kansai? Não, é Ponto Flex. Acho que vocês nem devem conhecer, Não não sei, conheço. porque essa marca é. Mas aí, assim, eu falo, se um cliente fala assim, ah, qual que é a máquina boa? Eu falo, gente, a máquina boa é que cabe no bolso e que tá costurando, A máquina né? boa é aquela Essa aqui que não faz o serviço, né? faz serviço. Às vezes o problema está entre a máquina, né? Sim, às vezes é a gente mesmo. Mas então, É assim, verdade. eu tenho essas máquinas, as mais de coisas, justamente por causa disso, Nilson. Porque aqui, igual o meu esposo lembrou, aqui é um polo de confecção. Então, quando você né, fazia curso de Senai e coisa, geralmente quando eu fiz o curso, eles faziam, às vezes, indicação. E o meu esposo, eu tinha uma chinesinha, e aí eu comecei a pegar um negócio para fazer em casa, fechar e tal. Os meninos pequenos, comecei a fazer em casa e tal. Só que aquilo me deu, eu não dou para aquilo, não, No gente. caso, Aquilo começou a me você. dar uma desespero, aquele Célia, negócio. você então chegou a fazer facção um tempo? Facção de peça Não, de eu roupa? não cheguei um tempo, não. Só testei. Fiz uma vez um pouco aqui na casa de Ana. Fui fazer uma vez também um teste, nem passei, gente, nem passei no teste. Eu não passei no Não era pra. teste, que eu Ainda era. bem, ainda bem. É, não era, Porque não o era para problema da ser. facção. Me colocaram numa máquina, eu acho que eu fiquei nervosa. Me colocaram numa overlock que só arrebentava o fio. Eu não soube Ô, desenvolver com Célia, aquela máquina. o Não problema rendeu, da não. facção de peça de roupa é o famoso buraco negro. Você lembra quando eu falei do buraco negro? O facção de peça é o seguinte: você fala assim, eu vou só fazer aqui um corte. Quando você já vai ver, você já passou 15 anos e você está falando, vou fazer só mais um corte. Não, mas aí não deu para mim, não. Não deu para mim, porque na época minha casa tinha menos espaço, ainda era menor, e ver aquelas coisas assim no canto, e ela tinha que ficar na cama, minha cama bagunçada o dia inteiro. Eu falei, não tem cabimento esse negócio, não. Aí eu fui trabalhar fora, deixei as máquinas, a máquina ficou só para mim. E naquela época eu não sabia dessa questão de trabalhar, de fazer um ajuste, um conserto, não tinha. E as máquinas ficou uns bons anos aí trabalhando só para mim. Muita gente quis comprar. Ah, você aluga na série suas máquinas? Eu falei, não, gente, eu não vendo, nem alugo. Aí deixei, fazia as coisas para casa e até que agora elas estão trabalhando. Ô, Célia, e você então se encontrou nos concertos de roupa, hoje você consegue viver tranquilo com o dia a dia, né? Porque às vezes o pessoal pensa que a questão do trabalho é tipo assim, é você. Como eu posso dizer assim? A questão do trabalho ela é esporádica, e não é, né? Você chegar de manhã animada e saber que você tem uma função para fazer e ir tranquilo naquilo. Às vezes, quando a gente, por exemplo, facção, quando eu fazia facção de peça de roupa, eu já chegava desgostoso no trabalho. Sabe quando você chega desgostoso para fazer algo? Foi por isso que eu pulei. Lá atrás eu pensei, eu quero fazer conserto de roupa. E aí eu me encontrei porque o conserto de roupa nunca é a mesma coisa. Uma hora é zip, outra hora é barra, outra hora uma coisa enrolada que tem ali. Ou seja, a sua cabeça está ali trabalhando. E eu me encontrei, para mim, é a melhor coisa do mundo. Quando eu chego para trabalhar, eu quero uma coisa diferente. E assim, Porque os você não concertos, você se fica. encontrou desse jeito no concerto de roupa também? Eu gosto muito do concerto, gosto muito mesmo. E estou me descobrindo bastante nos ajustes de concerto, é uma coisa que realmente eu gosto. A gente vai fazendo, vai pegando umas coisas e outras, e aí a gente vai vendo o que, que a gente identifica, o que, que você gosta, né? E eu me encontrei, eu realmente gosto dos ajustes de concertos, né? Eu falei, o ano passado fiquei na dúvida, fazia umas coisas, tudo, aí eu falei com meu esposo assim, não, eu acho que eu vou ficar só mesmo no ajuste de concerto, porque é uma coisa que eu gostei. Ele falou, se você gostou, você faz o que você, né? Que você acha que dá certo. E é uma coisa, eu falei assim, gente, eu quero trabalhar para ser referência na minha cidade. Eu quero ser referência na minha cidade em ajustes e consertos. Não quero ser aquela costureira
referência que faz de tudo. Ah, vai na fulana que a fulana. Ah, eu preciso de fazer uma blusa. Vai na série. Ah, eu preciso de barra. Vai na série. Eu não quero ser essa costureira que faz de tudo, né? Eu quero que a pessoa me conheça. Lembrou de ajuste e conserto, eu quero ser um referencial nessa área de ajustes e consertos. E eu acho que esse é o principal mesmo, ô Célia. Quando a gente vai por esse caminho assim, a gente consegue trabalhar até melhor e é menos cansativo. Porque quando você tem que se desprender demais de cimento para fazer coisas que você não está acostumado, é que nem você falou do cama, mesa e banho. A questão das cortinas, ele tem esse problema. A cortina é muito complexa. Você precisa de espaço, você precisa de medição, você precisa de muita atenção. É diferente de um zíper, que você já sabe que tem que arrancar ali e colocar um novo. Então, O que eu tenho é uma bancada para trabalho. Então, a bancada, ela me serve totalmente para fazer um sob medida infantil, ela me serve, e para fazer os ajustes de conserto, ela me serve tranquilo. Agora, porque assim, se for uma barra de vestido, eu já corto direto no cliente. Vestido coisa, eu já corto direto no corpo. Então, assim, se eu preciso, eu não preciso de colocar na mesa nem nada, porque eu já corto direto no corpo. Então, a bancada que eu tenho, ela me serve. Então, foi onde uma das coisas, foi assim, gente, meu espaço, eu tenho que trabalhar aqui no meu espaço que eu tenho. Então, eu não posso pegar... E quando eu comecei, eu passei muito aperto, porque as modelagens eu tinha que fazer... Aí, às vezes, eu ia modelar na mesa da cozinha, e às vezes alguém queria comer, alguém queria tomar um café, e eu ficava prendendo a cozinha. E aí, eu, às vezes, tinha que jogar no chão para fazer modelagem, fazer alguma coisa. E a coluna depois grita, e aí eu falei, gente, eu tenho que dar um jeito. Falando na questão da saúde um pouquinho aí, como que tá? Você cuida? Você tá em déficit? Como que é isso aí? Água, alimentação, sono, atividade física? Atividade física, eu tô em dívida. Tô vendo a Rose aqui, ó, a Rose estava falando ainda no grupo hoje, a Rose falou que tá fazendo direitinho, e eu preciso também priorizar essa questão aí da atividade física, é uma coisa que eu tô em dívida aí. Bastante em dívida. É porque, assim, a intenção dessas lives é para a gente conhecer a história de vocês e, assim, eu acho que um dos desafios que a gente tem, sabe, Célia, é a gente mudar a concepção de profissional da costura, sabe? Quando a gente olhar para o profissional da costura, saber que são pessoas que se importam consigo mesmos, que cuidam da saúde, que têm horário para trabalho, que têm um ateliê organizado, essas coisas assim, sabe? Porque assim, é que nem você falou no início da live, é tão interessante que você olhava para sua mãe, você via aquela luta, e olha que ela nem costurava para fora, né? Não. A gente passou muito aperto, porque minha mãe ficou viúva com 3 filhos pequenos, coitada, e eu tinha 10 meses, a outra tinha 3, o outro tinha 5, então, coitada, ela aí trabalhava fora e tudo, e naquela época eu acho que as coisas eram mais difíceis, a gente era comprar as coisas, era de quilinho, eu não sei, eu mas meu esposo, a gente tem essa sensação, não sei se é porque quando na infância a gente passou muita necessidade, falta das coisas, eu não cheguei a passar fome, não. Fome eu não passei, né? A gente tinha dificuldade, mas fome não. Minha mãe trabalhava e às vezes lavava uma roupa, ganhava um legume, alguma coisa assim. Mas a fome a gente não passou. Mas muita necessidade. E eu falo com meu esposo, a gente vê que parece que hoje em dia, com tudo que os outros o pessoal reclama, a gente vê que hoje em dia é muito mais fácil. Como diz o meu filho, qualquer um hoje em dia que quer trabalhar, faz um salgadinho, bota um negócio em coisa, pega uma água, e vai vender e faz dinheiro. E você já parou para prestar atenção? Depois que você saiu, você montou, e você falou, agora eu vou organizar, e você viu que não estava dando, agora você vai organizar mais ainda e a coisa vai se encaixando, e aí você tem uma visão de futuro. Dá a impressão que antigamente a pessoa tinha que correr e às vezes não ia na praia, né? Eu entendo que realmente... Eu acredito que essa questão do empreendedorismo ela é muito mais forte hoje em dia. Tanto que você empreende em casa, você já tem uma concepção de empresa, você quer ter uma loja, você vê essa coisa acontecendo e sendo formada, e isso que é bonito. Né? Porque você, que nem você falou, você tem pouco tempo, mas você já tem aquela visão de ser referência, de ser diferente, ser a melhor na sua cidade. Você sente isso, né? Sim. Sim, é isso aí que eu quero. Eu quero trabalhar para ser uma referência, né? É bom assim, porque olhar assim, a pessoa pegar e falar assim, não, pode ir lá né, porque o meu nome é Ana Célia, porque Célia, mas aí fala assim, não, pode ir lá na Ana Célia, que na Ana Célia eu confio. Então, assim, é bom a gente ver essas coisas que as pessoas confiam no nosso trabalho, não para encher o ego, mas
para a gente falar assim, não, eu tenho que melhorar, porque assim, eu acho também que é uma via de mão dupla, né? A gente, o cliente vem até nós, mas a gente também não tem que querer só o dinheiro, a gente tem que também prestar um bom serviço para que fidelizar o cliente, para que aquele cliente volte e que para aquele cliente também traga outros clientes. Às vezes tem gente que vai vir pouco. Tem cliente que veio em mim por causa de ajuste de biquíni, mas a mãe é costureira, mexe com faccionista. Então, quer dizer, para outras coisas a mãe dela vai fazer, ela não vai vir. Então, ela vai vir em mim quando for um serviço assim, mas que é mais complexo, que a mãe dela não pega, porque não é toda pessoa assim que a pessoa que é costureira de facção, de confecção, que ela prega. Tem muita costureira que tem mais de 20 anos e ela não prega um zíper. Ela é costureira de confecção, então é diferente. Meu esposo fala muito, quando os outros falam com ele fala assim, não, mas a minha esposa não é costureira de confecção, não. Ela é costureira que ela pega e faz. Então, é diferente de você pegar ali, né, e como diz assim, em cima da máquina, do que você pegar uma peça, você tem que pensar. Até mesmo um ajuste de conserto, você tem que pensar a melhor forma de fazer, como é que eu vou fazer para ficar bem feito e também para que eu não perca tanto tempo. É por aí. Questão de especialidade, né? Uma pessoa que mexe com facção de peças de roupa, ela não tem especialidade, às vezes ela nem troca um zíper. Às Não. vezes ela só mexe em um tipo de máquina. É questão de especialização. E se botar a gente para produzir, a gente vai produzir como ela, que ela é muito mais rápido que a gente, porque ela já está acostumada com aquele ritmo frenético de fazer peça. Nós não paramos, analisamos toda a peça, analisamos o que o cliente quer. E tem cliente diferente um do outro. Tem cliente diferente um do outro, que às vezes o cliente quer exatamente daquele jeito que ele pediu. E aí você tem que fazer diferente só porque ele pediu. Não porque é o jeito da peça, mas é porque ele pediu daquele jeito. Porque tem gente que gosta da pence na lateral, tem gente que gosta da pence atrás. Então... Sim, mas até que, graças a Deus, assim, eu não tenho problema. Sempre os meus clientes, eles estão dispostos, sim. Chega, eu queria fazer isso. Mas o que você acha, né, Célia? E eu não tenho problema, graças a Deus, assim, do cliente chegar e falar assim, eu quero que faz assim, assim, assim. Graças a Deus, os meus clientes são bacanas, são bons. Mas sempre tem um que vai querer dizer, às vezes, uma coisa e tá tudo certo, faz parte do trabalho e a gente... Tá tranquilo. Mas, assim, é bom ouvir sua história, Ana, e ver que você tem crescido, que você tem se esforçado e que você quer, né? Dá para ver pelos seus olhos, pelas postagens que você fez ultimamente, que você tá ali, ó, tá mirando no alvo, né? E tá alcançando esse alvo a cada dia. E, assim, pra gente, para não tomar muito tempo de vocês, você e de seu esposo, que tá aí fazendo o background, diz pro pessoal, principalmente você que tem mais pouco tempo com o ateliê formado, né? Que nem você disse, diz pro pessoal, tipo assim, uma palavra de continuar, de perseverar, de persistir, de acreditar, mesmo que esteja em casa, não é algo pequeno, é uma empresa. E não importa se você ficar a vida toda dentro de casa, você não é pequena por causa disso. Você não é pequena porque está em casa, você não é pequena porque você é uma costureira de conserto de roupa. Eu creio assim que minha missão aqui na internet é exatamente mostrar para as pessoas que a gente não é pequeno. Indiferente se eu tenho loja, se eu não tenho loja, se eu costuro na feira, vocês viram que eu estou na feira? Eu não sou pequeno porque eu estou na feira. Eu não sou pequeno porque eu estou em casa. Eu não sou pequeno porque eu faço ajuste de conserto de roupa. Eu acredito que a sua história mostra isso pra gente. Porque você viu sua mãe costurar, você tentou outras coisas. É que nem eu falo, você tentou sair da costura, mas a costura falou, vem aqui. Deu uma laçada. Dá uma palavra amigo pro pessoal que tá vendo a gente. Tem muita gente que às vezes agora, Ana Célia, Célia, muita gente agora está... Pode eu chamar acostumei chamar essa gente Célia. Célia mesmo, pode muita gente agora, às vezes nesse momento, tá até querendo parar de costurar. Deve achar que nem é costureira porque costura em casa. E aí a gente vê a sua história, vê o seu crescimento, vê onde você quer chegar, vê que você quer ser uma referência, como nós todos aqui que estamos nessa live, tem 30 pessoas aqui com a gente, nós queremos ser referência. A gente está aqui numa live às 7h45 da noite, todo mundo cansado, falando sobre valorização, falando sobre crescimento, né? Dá uma palavra amiga para esse pessoal aí. Em você mesmo, que você é capaz. Você olhar assim, tenta olhar, às vezes a gente olha e foca somente no que você não conseguiu, nas suas fraquezas, nas suas limitações, mas você com certeza tem um ponto forte.
Você com certeza tem um ponto bom. Você com certeza tem uma habilidade boa, tem uma coisa que você faz bem. Então, foca naquilo que você faz bem. Então, quando vier um pensamento assim, de deixando para baixo, não, mas eu não posso, porque eu nisso comecei a atender dentro do meu quarto. E quando eu estava atendendo dentro do meu quarto, eu tinha muitas limitações. E aí, o que eu comecei? Quando eu comecei a atender dentro do meu quarto, eu tive que fazer o que? Estratégia. E aí, as minhas clientes que moram aqui perto de mim, elas vinham e atendia dentro do meu quarto. E aí, as pessoas que entravam em contato comigo, que não era daqui do bairro, não era perto, eu fazia o quê? Eu falava assim, não, eu atendo a domicílio. Eu ia até o cliente. Tudo assim, aí eu arrumei estratégia, eu ia até o cliente, e até hoje eu faço essa questão. Se eu vou ao centro resolver alguma coisa, já entro em contato com algum cliente, já passo. Eu tenho cliente de escolinha particular, diretora de escolinha, eu passo lá, pego a peça e aí trago, faço. O dia que eu vou ao centro, ela fala assim: não, eu não tenho pressa. O dia que eu vou ao centro, eu levo, deixo lá. Então, assim, é a gente entender assim, qual que é os meus pontos fortes, quais que são os meus pontos fracos. E aí você pegar e focar nos seus pontos fortes e não nos seus pontos fracos. Porque a gente mesmo, às vezes, tenta nos boicotar, né? Até eu mesma, às vezes, falo assim, porque eu me acho devagar, eu queria ser rápida, eu vou chegar nesse tempo, eu não tenho muita prática, mas eu vou chegar. E aí, na mesma hora, eu penso assim, Célia, calma, é tudo um processo, você vai chegar nessa fase. Então, assim, o que eu tenho para falar para as colegas aí, para as amigas, é isso. Não tente focar nas suas fraquezas. Foque no seu ponto forte. Perfeito. Você não tem. Você falou tudo e mais um pouco. E é exatamente isso mesmo, né? Essa questão da gente se duvidar, isso faz parte mesmo. Principalmente quando a gente tá sozinho, né, Ana? A gente tá sozinho, a gente fica pensando. Será que eu sou grande? Será que eu sou pequeno? Né? E a gente é grande, muito grande. E quando a gente se une, é maior ainda. Ô, Ana Célia. A questão às vezes, a pessoa pensar assim, a gente tem que pensar no ponto forte, o que eu quero? Eu fiz uma pesquisa lá para baixo e aí, olhando, o meu preço está acima do lá para baixo. Mas aí eu falei assim, e às vezes a pessoa lá embaixo paga aluguel e tudo, mas eu falo com minha esposa assim, eu sei o meu diferencial, eu sei o que eu entrego. E aí a pessoa, às vezes, tem gente que vai vir e fala assim, eu achei que era mais barato, não quero. E tá tudo bem, tá tudo bem. Eu falo assim, precisando, estou à disposição. Mas a gente também entender assim, que a gente, tudo tem um processo. Tem gente também que às vezes vai cobrar menos. E eu também, eu conheço muita gente que cobra mais. E eu entender também que tudo é no tempo certo, que eu às vezes não posso chegar aqui no meu ateliê e cobrar o mesmo preço você que está aí numa cidade diferente. Então eu tenho que fazer, além, não é somente, eu não baseio em pesquisa de mercado, não olho o preço da concorrente, mas eu falo muito o quê? Que a gente tem que ver o que você quer, quanto você quer ganhar e fazer aquela continha e para tirar ali o seu salário, quanto que eu tenho que ganhar por mês e ver aí quanto que é a sua hora, você colocar um limite. Eu não trabalho por menos de X valor. Aqui no ateliê, o preço mínimo do serviço é R$ 20. Aí na Célia, só essa costurinha é R$ 20. O preço mínimo é o seu padrão, né, de trabalho. Fazendo as minhas contas, eu defini que o meu preço mínimo é R$ 20. Né? Eu trabalho com garantia do serviço também. Se não ficou bom, eu reajusto, dou essa garantia para o cliente. E trabalho também aqui com atendimento com hora marcada. Justamente por ser dentro da minha casa, eu tenho um espaço, mas por ser dentro da minha casa, eu trabalho com hora marcada. Então, quem está ouvindo essa live depois, que for aqui da minha cidade de Muriaé, entre em contato comigo. Link do WhatsApp está aí na bio. Vai ser um prazer aí te atender. Qualquer hora não, tem o limite de hora lá. Agendado, né? E pode chamar também no Instagram, né? Eu sempre respondo bem rápido no WhatsApp. Eu respondo no WhatsApp bem rápido. E aí a gente marca um horário, aquele que melhor. E às vezes também acaba a gente marcando um pouquinho mais da noite, porque a gente entende. Na hora, Célia? Muito raro, muito raro, muito raro. Uhum. Não, só para o pessoal saber, né? Porque aí às vezes já estão vendo a live, aproveita e já. Dependendo do serviço, sim. Ontem chegou uma moça que ela era de outra cidade daqui, ela era de Fervedouro, entrou em contato comigo, e aí ela precisava ajustar uma cinta.
Aí ela falou, ah, mas eu não sou, né? Eu falei assim, não, tudo bem, você pode esperar. Ela esperou, eu ajustei e ela levou. Aí com menos de meia hora ela já tinha ido embora. Já tinha liberado ela e ido embora. Então, dependendo do serviço, eu faço até na hora, mas eu evito. Eu prefiro agendar o Fica horário e mais também tranquilo. agendar depois da data de entrega. Isso. Perfeito. Eu não sou de facção, Não, e é então eu não melhor. trabalho. Não, e é o melhor. É o seu modo de trabalho. É que nem você Aham. está falando dos preços aí. Por exemplo, se algum dia eu tiver uma empresa muito estruturada, eu vou baixar minha barra para 25, mas aí eu vou fazer 1.000 barras por dia. Entendeu? Agora, hoje, que eu tenho 50 clientes por dia, não tem como eu fazer barato por causa dos meus custos. Então, cada empresa funciona de um jeito. Não tem como eu me comparar com um atacadista ou uma empresa que tem 50 funcionários e vai Eu fazer acho uma que é barra em isso. 3 minutos. É porque é Então, isso que cada muitas caso é um vezes. caso mesmo. Então, é isso que eu estou falando isso, porque às vezes, muitas vezes, a pessoa se frustra, a pessoa vê as pessoas. A gente vê pessoa aqui na internet, às vezes a pessoa se frustra, porque a pessoa vê a pessoa falando de muito dinheiro, falando É, que ganha muito, e às vezes a realidade da pessoa que está nos vendo agora é outra. Às vezes, então, assim, tudo é um processo e a sim. gente tem que entender essas No questões início eu aí, falava entender. muito de preços, mas você viu que depois de um tempo eu parei. Por quê? Porque eu percebi que as pessoas se frustravam por minha barra ser um certo valor. E eu comecei a falar, gente, cada região é de um jeito. Tem gente que Aham, vai cobrar metade do meu valor e vai ter lucro maior do que o meu. Porque eu tenho 3 tem lojas, muito, shopping é muito gasto, né? caro, tem funcionário. Então, não é o preço, gente. Essa conta que a Ana Célia falou. Essa conta de você saber quanto você precisa para você subsistir. Mas é isso. Em algum outro momento, Célia, não vamos fazer mais live. Você pode me chamar para fazer live também na sua rede social, Obrigadão. tá? Mas obrigado você pela sua participação. Você que precisa do serviço da Célia, você que precisa dos serviços dela, pense, marque um horário com ela, marque hoje, marque agora, hein? Se você estiver Pode nessa mandar live, já manda mensagem. mensagem. Pode mandar mensagem agora? Olha, esse mês de março agora, nós tivemos o Dia da Mulher e nós tivemos o Dia do Consumidor. Então, em agradecimento aos meus clientes, vou ter sorteio. Vou sortear uma semijoia, o kit de semijoia da Alcione, que é um brinco e um colar, no começo de abril, para todos os clientes que passarem. Então, você que está me vendo aí, essa live, e é no mês agora de março, né? Perfeito, gente. Então, aí, bem, Atenção, gente. Você está já vendo está essa live terminando. agora, depois de abril, não vai adiantar. Mas você que está Não vendo vai. essa live antes de abril, manda mensagem aí para a Célia e vai participar dessa promoção aí, desse brinde, Não, desse sorteio, né? Não, passou de março, continue, pode me mandar mensagem para agendar aí o horário e fazer Ah, esse com serviço. certeza, qualquer horário. Chama ela, chama Qualquer, ela. qualquer vez. Muito Obrigada, obrigado, Célia. viu? Obrigado vocês que estão aqui participando com a gente. Qual que é o nome do seu esposo? Israel. Oi, um abraço para você aí, hein? Não quis aparecer, mas na próxima você bota ele para Não, aparecer aí. pode deixar que na próxima vai aparecer. É o sócio. Obrigada. Abraço, Ele gente. Boa noite para todos. ele falou que vai ser meu sócio. Aê, Mas aí ele falou para bota cuidar da ele aí, finança. Aí Israel. eu falei que a finanças eu cuido. É isso aí, bota ele para trabalhar e você pega no dinheiro. É isso aí. Obrigado, Tchau, gente. tchau, Boa noite. Célia. Tchau, Obrigadão. Israel. Boa noite Tchauzinho. para todos Obrigada. vocês, gente. A live vai ficar salva para todo mundo, tá? Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchauzinho. E essa foi mais uma live, pessoal. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Até a próxima!